Bom dia a todos, meu nome é Marcelo Alves, eu sou diretor de Seguridade da FAPES. Bem-vindos a mais uma live dentro desse processo de esclarecimento a respeito de migração. Em setembro de 24, a FAPES, o BNDES e o TCU firmaram um acordo resolvendo e encerrando litígios e incertezas a respeito do plano do PBB. Em decorrência desse acordo, dois eventos são importantes de destacar. Um deles é a devolução de recursos do plano ao patrocinador, ao BNDES, e o outro é o oferecimento de uma migração voluntária para todos os participantes. Em decorrência desse processo de migração, é muito importante a comunicação, para que todos os participantes estejam plenamente informados de como funciona esse processo de migração e dessa decisão que eles vão ter que tomar no futuro de forma consciente. Dentro desse contexto, a FAPES iniciou essas conversas, nós batizamos de conversas FAPES, que é de modo a ir apresentando pouco a pouco, dentro desse ano que a gente tem, dentro desse cronograma que a gente tem, de uma forma bem tranquila, bem serena, todos os elementos que são necessários para as pessoas, para os participantes, poderem tomar essa decisão ano que vem, se elas ficam no PBB ou se elas migram para um plano CD. Nesse contexto, a gente já fez, essa é a nossa terceira live, a gente já fez a primeira, mostrando ali as diferenças de um plano de benefício definido para um plano de contribuição definida. Fizemos a segunda, mostrando qual eram as características do PBB e por quê. Porque se as pessoas vão ter que migrar de um plano para o outro, elas têm que entender quais são as características dos planos que elas têm, para depois elas compararem quando a gente apresentar com o plano CD. E hoje, eu diria que também é uma apresentação com um tema muito importante, porque a gente vai falar da sustentabilidade do PBB. Talvez nem todos recordem, mas quando a gente fez a apresentação do acordo, tinha um slide onde a gente falava da sustentabilidade do PBB. Obviamente, ali não era o momento da gente falar tão exaustivamente a respeito da sustentabilidade, mas a gente sabe que esse é um tema que preocupa bastante todos os participantes. Então, é um ponto muito importante, eu acho, que a apresentação de hoje. E aí, por conta disso, hoje a gente tem vários convidados. Então, assim, já apresentando, gostaria de confirmar aqui a presença do Rodrigo Shoa, o nosso gerente de atuária, como das outras vezes, participou. A Mariana também, nossa gerente de Previdência. E hoje a gente conta aqui com uma participação do João Marcelo, que eu vou me permitir ler aqui rapidamente o currículo dele. O João Marcelo é sócio do escritório Santos Bevilacqua, mestre em Direito pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, atuário, então ele é advogado e atuário, formado pela Universidade Federal do Ceará, MBA em Administração Financeira pela FGV, professor convidado de cursos de extensão da Uniabrap, pós-graduação do IBMEC, colunista de vários artigos de revistas, autor de diversos artigos também, e todos na área de Previdência Complementar, e diretor do Instituto Brasileiro de Atuária. E aí eu faço o registro aqui que o Rodrigo também é diretor do Instituto Brasileiro de Atuária, então a gente tem aqui o privilégio, o IBA, se eu não me engano, tem 6, 7 diretores, a gente tem o privilégio de, nessa live aqui, contar com 2 diretores do Instituto Brasileiro de Atuária. Como sempre, eu faço uma breve, antes da gente entrar no tema de sustentabilidade, eu faço uma breve atualização de como é que a gente está dentro desse projeto. Então, essa tela aqui a gente já apresentou várias vezes. A gente, nesse momento, ainda está na elaboração do regulamento e plano de migração, mas um ponto, já adiantando aqui a parte do cronograma, nós já temos datas marcadas das aprovações desses regulamentos, tanto na FAPES quanto no BNDES. Então, está previsto para agora, no início na primeira quinzena de maio, a gente fazer essa aprovação na governança da FAPES, significa diretoria executiva e conselho deliberativo, e depois, já em junho, a gente já faria
já teria essa aprovação na governança do BNDES. Passo seguinte seguiria para a SESC, seguiria para a Previc. No nosso cronograma, a gente tem, então, a previsão de aprovação por parte da Previc no primeiro trimestre de 2026, tempo suficiente para a gente ter todo o processo de migração encerrado em setembro de 2026, conforme o próprio acordo do TCU preconiza, né? Então, acho que, em relação a isso, é só uma breve atualização desses marcos. E eu acho que a gente pode começar, então, a falar sobre a sustentabilidade do PBB. E aí eu já destacaria... Só um minutinho que não está passando aqui. Perdão. Eu destacaria, então, para a gente falar de sustentabilidade do PBB, eu destacaria algumas palavras-chave, né? A gente vai falar de premissas atuariais, né? Um plano pode ser considerado seguro na medida em que suas premissas atuariais, a sua gestão do passivo, seus investimentos são bem estruturados e monitorados continuamente. Então, tem algumas palavras-chave aqui que são premissas atuariais, gestão do passivo e a parte do investimento. E já adianto que hoje a gente vai tratar tanto da parte do passivo quanto da parte dos investimentos também. E a sustentabilidade depende de governança sólida, dessa revisão periódica dessas hipóteses atuariais e dessa capacidade da FAPES de gerir isso daí e se adaptar às mudanças externas, né? Vou puxar, então, aqui, Rodrigo, acho que a gente já podia falar um pouquinho a respeito desses itens que a gente destacou no slide anterior em relação ao passivo. A questão da sustentabilidade, primeiro, bom dia a todos. A questão da sustentabilidade, assim, é importante ter o equilíbrio entre ativo e passivo. Muita gente entende, né, que um plano sustentável é que tem um ativo maior do que o passivo. Não é isso. O que a gente tem que preconizar é o equilíbrio. E por isso que é tão difícil, né? Porque se você fala em ativo mais alto que passivo, você podia falar em contribuições mais altas para você gerar um superávit e aí você conseguir uma sobra para pagar benefício. Mas não é isso. A gente quer que a contribuição seja exatamente aquilo que é necessário para pagar todos os benefícios. Então, por isso que uma alimenta a outra, né? A gestão do passivo alimenta a estratégia de investimento, as premissas atuariais também alimentam a estratégia de investimentos e, para tudo isso, precisa de uma governança sólida, tanto na parte de investimento quanto na parte de passivo. Eu queria fazer aqui um complemento e, antes disso, desejar aqui bom dia a todos que estão nos assistindo, agradecer à FAPES pelo convite. É uma honra estar aqui contribuindo com esse momento tão importante da Fundação. Que, além dos cálculos, né, que o Rodrigo mencionou, que são apoiados ali em premissas do que a gente vai falar, e a partir disso se confronta com o ativo financeiro do plano, do que a gente também vai falar, a gente tem uma vasta regulamentação, né, uma legislação que veio sendo aprimorada ao longo do tempo para garantir que os planos sejam sustentáveis, ou pelo menos para que haja uma meta legal de que os planos sejam sustentáveis. Então, na década de 70, a maioria dos fundos de pensão de estatais foram ali fundados porque se viu, naquela ocasião, a oportunidade, a necessidade de se constituir uma pessoa jurídica específica para fazer a gestão desses benefícios que, outrora, eram feitas internamente na folha de benefícios do próprio patrocinador. Então, ali foi um primeiro passo muito importante para se ter essa sustentabilidade dos planos. E a partir de então, veio a Lei 6435 de 77 para formalizar a constituição dessas pessoas jurídicas autônomas no objetivo de administração de planos de previdência complementar, e daí em diante a legislação veio se aprimorando, né? Emenda 20 de 98, Lei Complementar 109, do que a gente vai ter a oportunidade de falar ao longo da apresentação. Bom, em relação às premissas atuariais, eu acho que a gente pode depois dar um destaque, mas é interessante que as pessoas entendam esse ciclo de gestão previdenciária de um plano BD, né? Onde você tem as definições das premissas e esse ciclo ocorre anualmente, né? Faz parte aí dessa verificação tão importante de que você esteja sempre vendo as premissas e sempre vendo
quais são os resultados decorrentes dessas premissas e os ajustes que eventualmente você tem que fazer, né? Então, tem a definição das premissas, avaliação de resultado, plano de custeio e depois alocação dos investimentos. Eu acho que o importante ali é que mostra que um assunto alimenta o outro. Então, sempre se retroalimenta. E aí você pode ter mudanças em premissas e isso acarreta numa mudança de resultado. Você pode ter que mudar o plano de custeio ou não, isso é uma outra decisão. E dentro da decisão de mudar ou não o plano de custeio, talvez você tenha que mexer na sua estratégia de investimento. E muitas vezes vem questões externas, né? Não de dentro da FAPES, mas eventos externos que podem mexer nesse ciclo, mas assim, por isso que a gente sempre tem que olhar isso anualmente. Né? Não adianta a gente fazer só isso uma vez e deixar tudo correndo, né? A gente vai ter que sempre olhar, e eu acho que a FAPES faz isso muito bem, sendo até mais diligente do que pede a legislação. Você precisa, como você falou, né, retroalimentar o processo, né? Então, com o resultado de ou com uma análise, ou com um fator externo, você precisa revisitar, eventualmente, uma definição de premissa, além, né, da sua governança anual. Fatores externos podem fazer com que eventos extraordinários façam necessários com que você olhe tanto o plano de custeio, reavalie o resultado e veja como isso impacta a alocação dos investimentos. Aqui a gente comentou sobre o plano de custeio e eu acho que tem uma dúvida geral, e que é normal que tenha, sobre a diferença entre a contribuição normal e a contribuição extraordinária. A contribuição normal ela é pensada na constituição de reserva matemática para pagar todos os benefícios. Então, ela é a base do plano de custeio. A contribuição extraordinária é quando há um evento externo em que gera um desequilíbrio no plano e você entende que uma mudança temporária é necessária para reequilibrar o plano novamente. Não é uma coisa estrutural, é uma coisa conjuntural. Então, você faz essa contribuição extraordinária, ela é temporária, ela não é infinita, e você pode, se você conseguir o reequilíbrio antes do período que você colocou, você pode suspender essa contribuição extraordinária. Isso pode acontecer também de eu colocar outras contribuições extraordinárias se tiverem outros eventos que agravem a questão do déficit. No fim do dia, olhando para custeio, né, você tem aquela contribuição para formar a poupança ali ao longo da vida, a reserva matemática, que é o que vai ter para se pagar os benefícios, né? E pensando nesse reequilíbrio, você institui eventualmente uma ou algumas contribuições extraordinárias, mas apenas para aquele lastro de tempo, né? Então, não fazer uma mudança total do plano de custeio, né? A questão assim, a contribuição normal, quando a gente altera uma premissa, por exemplo, quando aumenta a longevidade, ou quando você entende que o retorno de investimento não vai ser tão mais alto porque o mercado agora não gera bons investimentos, você vai mexer na contribuição normal. Quando é algo pontual, né, naquele ano teve um retorno ruim de investimento, gerando uma necessidade, aí é mais indicada a contribuição extraordinária. Então, por isso que a gente tem essa diferenciação entre a contribuição normal, que ela é uma situação mais perene, e a contribuição extraordinária, que ela é uma questão mais temporária. Um ponto interessante aqui desse ciclo de gestão previdenciária, né, é que você já está antecipando isso, que às vezes nem todos têm a perspectiva, né? Você já está antecipando todos os movimentos futuros, né? Porque quando você faz essa avaliação de resultado, você já está pegando todas essas premissas e você já está simulando como tudo isso vai ocorrer no futuro e você está trazendo a valor presente. Então, coisas que vão acontecer no futuro já estão sendo consideradas nesse momento atual, né? Então, quando você mexe ali na premissa de longevidade ou na premissa de crescimento salarial, você já está colocando aquela premissa não para esse ano só, você está colocando essa premissa para todo o fluxo do passivo, que quando você trouxer a valor presente, né, você já está considerando. Então, assim, qualquer mudança da premissa, ela não vai afetar um ano, ela vai afetar o plano por conta de todos os reflexos que ela já tá levando no longo prazo. Por isso que a mudança de premissa ela tem que acontecer quando a gente entende que é algo que é um novo normal, vamos dizer assim, né? Não é uma questão pontual que naquele momento, por exemplo, a gente pode citar a situação da Covid, né? A Covid foi uma situação ali temporária. A gente até viu vários estudos em que a expectativa de vida durante a Covid ela até caiu, né? Então, se a gente fosse levar... caiu, então a gente já vai mexer e reduzir a expectativa de vida. Não,
a gente aguardou para ver como seria a natureza dessa expectativa de vida, e a gente viu que ela voltou a evoluir, né, e já até superou um pouco o pré-pandemia. Então é interessante mostrar que ele tem uma sistemática robusta. Sim. Agora, o ponto que muita gente deve estar se perguntando é, ok, a sistemática é robusta, mas e a definição das premissas? Essas premissas são adequadas? Como acreditar nessas premissas, né? E como permanentemente atualizar essas premissas de modo a que eu tenha premissas críveis, que eu acredite nessas premissas, né? E aí é um pouco aqui, eu acho que vale a pena, Rodrigo, depois João pode complementar, Mariana também, a respeito de o quanto já existem de normas para falar dessas premissas, né? Essas premissas, elas não são soltas, né? Existe toda uma regulamentação, né? A própria governança da entidade prevê uma série de instâncias de governanças para aprovação baseada em estudos. Ela começa na Lei Complementar 109, como já foi citado pelo João, assim, e sempre está sendo evoluído essa legislação. Então, vocês verem as datas de resolução, que ele é mais complicado de alterar, é algo mais perene, mas as resoluções são recentes até, porque você vê a resolução CNPC é de 2018, a resolução Previc é 2023, a portaria é 2020, o próprio IBA, né, ela tem melhores práticas para premissas atuariais, que é de 2016. Então, são datas recentes. Se você pensar em previdência, como o João comentou, começou lá na década de 70. Sim, sim. Esse cuidado com as premissas atuariais é algo que, nas últimas, talvez, 2 décadas, avançou bastante, né? Tem havido cada vez mais uma atenção do legislador para que essas hipóteses atuariais sejam definidas de maneira adequada. Por quê? Porque as hipóteses atuariais, elas são, talvez, aí, o coração do cálculo atuarial, né? Para você definir a obrigação que o plano de previdência complementar tem com os seus participantes, você precisa fazer projeções. E essas projeções têm embutidas em si as hipóteses atuariais. Então, a modificação de uma hipótese atuarial, taxa de juros, tábua de mortalidade, etc., modifica o resultado do cálculo. Por isso, grande, né? Perfeito. Por isso que o legislador, ele veio a cada nova regulamentação trazendo um olhar mais atento para esse tema, para essa temática das hipóteses. Se a gente for lembrar, 20, 30 anos atrás, a hipótese atuarial era um negócio meio não entendido, mesmo para quem trabalhava no ambiente dos fundos de pensão. Só quem entendia de hipótese era o atuário. O atuário definia e o que o atuário falou está falado. Hoje em dia, não é mais assim. Hoje em dia, o atuário ele é um ator importantíssimo na definição das hipóteses atuariais, mas não é o único. Ele é um ator que vai sugerir, por meio de um estudo técnico, um conjunto de hipóteses à diretoria executiva da entidade, que, por sua vez, vai fazer o seu debate com o atuário, e o diretor executivo, a diretoria executiva tem que ter condições para promover esse debate com o atuário e, então, chegar num conjunto de hipóteses para propor ao Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo de administração da entidade, que também tem que entender de hipóteses atuariais. Hoje em dia não há mais como manifestar ignorância acerca desse tema em relação a quem faz parte da composição dos órgãos de governança da entidade. E, por fim, o Conselho Fiscal também tem que emitir um parecer acerca das hipóteses atuariais que foram estabelecidas pelo Conselho Deliberativo. Então, essa governança toda está definida nessas legislações, nessas normas que estão expostas aí na tela e, por óbvio, são cumpridas rigorosamente no âmbito da FAPES. Você vê que teve um amadurecimento, né, sistêmico, né, não só no sentido de normatizar essas hipóteses atuariais, né, para dar exatamente robustez, como também na parte de governança, né, envolvendo todos os atores. De cada vez mais entendimento para poder fazer essas críticas, né, e você olhar e ter esse conjunto de hipóteses que vai ser porque no final do dia é aquele ciclo que a gente estava vendo, né? Tem toda uma sistemática, ok, estão sendo feitas toda essa sistemática de cálculos, verificações, né? Para que essas... Agora, se você não tem certeza que essas premissas são efetivamente as mais adequadas,
todo o resto das contas que você está fazendo está fragilizado, né? Então, você tem que ter certeza. A boa qualidade das premissas é que vai fazer com que você tenha resultados que você possa, de fato, acreditar, né? A premissa atuarial é farinha. É a farinha do pão. Então, se a farinha for ruim, não importa quão bom seja o atuário ou padeiro, que o pão vai sair ruim. Então, assim, é muito importante as premissas atuariais para você conseguir fazer essas projeções, não só pela parte do passivo, mas porque também o ativo vai traçar sua estratégia com base nesse desenho do passivo. Com base nessa expectativa, né? O momento que você indicou para ele, ó, eu espero isso aqui para eu pagar até meu último compromisso, você tem que perseguir isso aqui, é um direcionador, né? Exato. O direcionador vem daí. Então, vamos falar um pouquinho dessas premissas, sem ser exaustivo, obviamente, mas assim, só para ter exemplos, né? Para as pessoas conseguirem entender as principais premissas, né? E como essas premissas são definidas para a gente poder, de fato, confiar nessas premissas, né? A gente tem as hipóteses econômicas e financeiras. Aí a principal delas é a taxa real de juros. A gente vai falar mais dela um pouco depois. O crescimento real de salários, que é o quanto o salário dos participantes cresce acima da inflação. Então, a gente está falando aqui, não é de reajuste salarial, a gente está falando aqui de promoção de biênio, anuênio, enfim, né, de cargos. O crescimento real de benefício, que de novo é acima da inflação, e como o reajuste é igual à inflação, então não há crescimento real de benefício. E o fator de capacidade é quanto o benefício ele perde capacidade de compra devido à inflação, né? Então, ele influencia nesse benefício. O que está amarelo é só mostrando que a gente vê isso anualmente. O crescimento real de salário é responsabilidade do patrocinador de definir, até porque o patrocinador vai entender melhor se ele vai gerar mais promoções ou menos promoções, o que ele espera, melhor do que a fundação. Então, isso é uma definição, no caso do BNDES, dos participantes do BNDES, pelo próprio patrocinador do BNDES. Há um estudo do BNDES, o pessoal do RH do BNDES faz esse estudo, ele passa esse estudo para nós, a gente olha, mas a gente não entra se está errado, a gente só vê se não tem algo que seja muito gritante ali. Não destoou muito, não destoou né, muito, então assim, a gente questiona quando há mudança, mas o estudo é muito, muito técnico, tanto que a mudança ali não é uma mudança significativa, a gente está vendo uma mudança ali de menos de 0,1%. Então, a gente acabou trazendo aqui 2023 e 2024, não propriamente para falar dos valores, né? Mas só para vocês terem uma ideia de que, como são premissas de longo prazo, não faz muito sentido que essas premissas destoem muito de um ano para o outro, porque são premissas de longo prazo, elas têm uma determinada estabilidade, né? Então, vocês veem que de 2023 para 2024, no que respeita à hipótese econômico-financeira, só houve mudança, e mesmo assim, né, a gente pode considerar ali não significativa de crescimento real de salários. Em termos de taxa real de juros, foi igual. Mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho dessa taxa, porque essa taxa é muito importante, né? Eu brinco muito que ela é a primeira, a segunda e a terceira colocada na importância da definição do passivo atuarial. Ela é que mais influencia no cálculo. Então, assim, e como a gente falou, a gente quer o equilíbrio do plano, né? E por querer o equilíbrio do plano, a gente não pode definir uma taxa atuarial muito alta, nem uma taxa atuarial muito baixa. Se você coloca uma taxa atuarial muito alta, tem uma armadilha ali. Você vai reduzir o passivo, você vai reduzir o custo. Então, isso, no primeiro momento, pode parecer muito bom, né? Você tem um resultado bom porque você aumentou a taxa atuarial. Mas você coloca uma meta mais agressiva para o pessoal de investimento conseguir atingir. Mais desafiador. E se ela não conseguir, né? Se eu botei ela muito alta, ela não vai conseguir, né? Porque eu estou falando aqui de erro, né? E aí você vai gerar déficit lá na frente, né? Você não fez o custeio devidamente no tempo, então vai gerar um desequilíbrio lá na frente. E se você fizer uma taxa muito alta, o inverso é verdadeiro. Você vai piorar o resultado do plano, você vai gerar mais custo para o plano. Se for uma taxa mais baixa. Mais baixa. Só que isso também é ruim, porque você gerou uma contribuição alta de forma desnecessária. Aí você vai distribuir superávit lá na frente. O que é ruim, assim, distribuir superávit também é um desequilíbrio, porque muitas pessoas contribuíram a mais. Eu brinco muito que a questão de equacionamento de déficit ou distribuição de superávit é como se fosse a declaração do imposto de renda. Se você pagou muito para o imposto de renda, no final vai ser devolvido. Se você pagou menos, vão cobrar e você vai ter que pagar. Só que, quando a gente fala de previdência,
a pessoa que pagou não necessariamente é a pessoa que está recebendo, ou a pessoa que está contribuindo menos não necessariamente é que vai ter que pagar lá na frente. Então, há uma questão de geração. Por isso que a gente tem que ser bem alinhado com essas taxas. A taxa de juros ela tem, no âmbito de um plano, um efeito duplo, né? Ela é a taxa de desconto dos fluxos, né? Então, para fazer o cálculo atuarial, o Rodrigo sabe disso muito melhor. A gente projeta as obrigações de cada participante, depois soma, e nessa projeção eu desconto cada benefício que será pago no futuro pela taxa de juros. Então, primeiro, essa taxa de juros, 5,59, ela atua como a taxa de desconto dos fluxos. E ela também compõe a meta de investimento, né? Ela não é a meta de investimento, mas ela compõe a meta de investimento, porque a meta é composta de taxa de juros mais inflação, que é o IPCA. Então, são as duas funções da taxa de juros. E aí, os efeitos delas serem maiores ou menores, acho que o Rodrigo já explicou de forma bastante adequada. Agora, é interessante notar que até isso também é bem normatizado, né? Então, a própria CNPC 30 estabelece que a taxa de juros atuarial, conceitualmente, ela tem que seguir a expectativa de retorno da carteira de investimentos do plano, né? Então, assim, não é algo também que você possa definir sem uma parametrização adequada, e tudo isso depois você envia para a Previc, né? Para as verificações, para aprovação. Então, assim... Passa por um estudo, né? Passa então, por um assim, estudo. Começa não é estudo, olhando os fluxos, né, o retorno dos investimentos, o fluxo do passivo, para depois você ter toda uma instância de governança que aprova essa expectativa e ainda passa pela Previc. E a questão aqui do retroalimentar, né? A estratégia de investimento, ela influencia na definição da taxa atuarial. Se é uma estratégia mais conservadora, vai ser uma taxa mais baixa. Se é uma estratégia mais desafiadora, né, mais arrojada, aí a gente pode colocar uma taxa atuarial mais alta. Então, uma coisa vai alimentando a outra. Perfeito. Aqui agora, então, as hipóteses biométricas e demográficas, né? Aqui a gente está, de novo, colocando as principais. A tábua de mortalidade, apesar de estar escrito mortalidade, as pessoas conhecem mais por definir a longevidade das pessoas, né? Ela mede a expectativa de vida. A tábua de mortalidade de invalidez são das pessoas que estão em aposentadoria por invalidez, então elas têm alguma enfermidade. Aí a tábua de entrada em invalidez, que é a probabilidade da pessoa entrar na invalidez e receber a aposentadoria por invalidez. A tábua de morbidez, que ela mede duas coisas. Ela mede a probabilidade da pessoa entrar em auxílio-doença e o tempo esperado que ela permaneça em auxílio-doença. A rotatividade, que é o desligamento do patrocinador, a pessoa se desligando do patrocinador. Essa também é uma hipótese que o próprio patrocinador tem que definir. E o encargo médio de herdeiros, que é o que a gente chama de família, né? Como é que é a família do participante? Posição familiar. Exatamente. Então, assim, para os assistidos, a gente usa a família real, e para a família... Para os ativos, muita gente pergunta, por que você não usa a família real dos ativos? Porque, para mim, o mais importante não é saber se a pessoa está casada ou solteira agora. O mais importante para a gente é lá na frente... Como você projetar como seria a família dela, né? Exatamente, no momento que ela vai falecer. Então, por isso que a gente não usa a família, porque agora a pessoa pode estar solteira, mas lá na frente ela casar e eu tenho que provisionar essa pensão. Por isso, então, que para os assistidos você usa a família real, porque você já está observando a sua posição quando você imagina que ele lá na frente vai, por exemplo, converter para um benefício de morte, né? Isso. Agora a gente pode perceber novamente, né, de um ano para o outro, pouca mudança, né? Porque a gente está, de novo, estamos falando de premissas que estão sempre sendo vistas no longo prazo, e permanentemente sendo vistoriadas, né? Porque esse é um ponto bom, né? Como é que a gente chega nessas premissas, né? Existem testes de aderência, né? Você está sempre fazendo backtest, está sempre verificando se de fato o que você está observando está aderente com as premissas que você está fazendo. No caso da taxa de juros é um pouco diferente, né? A taxa de juros a gente está atrelada a uma expectativa de retorno da carteira, e isso, obviamente, fala com a parte de investimento. Mas no que respeita a tábua de mortalidade, taxa de mortalidade de invalidez, entrada em invalidez, a gente vê
né, os dados e a gente observa o comportamento da sua massa. Observa o comportamento da sua massa e verifica se aquelas premissas estão, de fato, representando o comportamento que a sua massa tem. Quando isso não ocorre, aí você faz um ajuste da premissa, como ocorreu esse ano na tábua de morbidez. Aqui vale, acho que frisar 2 pontos para o PBB, especificamente do PBB. Primeiro, que esse backtest que você mencionou, a gente usa 10 anos de backtest. E a Previc fala entre 3 e 5 anos. Então, se a gente usa um período maior exatamente para um caso como aconteceu na pandemia, né, de distorcer, a gente conseguir normalizar tudo. E a gente faz, a legislação fala para fazer o estudo a cada 3 anos, pelo menos a cada 3 anos. E a gente faz anualmente, exatamente para a gente pegar a tendência. Porque se a gente já vê uma tendência de, por exemplo, a expectativa de vida está aumentando, a gente vai aumentar. A gente não vai esperar. A gente antecipa. A gente antecipa isso. Isso é legal, o Rodrigo, você falou em termos da robustez da governança da FAPES, aí eu acho que o João Marcelo também pode complementar. Eu, então, que vim de outros fundos de pensão, exatamente, assim, hoje a legislação prevê que o teste de aderência, né, das hipóteses, ele seja, no mínimo, feito a cada 3 anos, né? Então, o estudo, ele tem ali uma validade de 3 anos, como você está falando, né, Marcelo, como você falou, quando você está fazendo uma projeção de mais longo prazo, não faria muito sentido você ficar mudando isso sempre. Então, ele colocou lá na legislação que ele tem uma validade de 3 anos. Você tem a obrigatoriedade de executar esse estudo a cada 3 anos, mas ele tem validade de 3 anos. E por todos os lugares que eu passei, de fato, né, a tendência é isso, e acho que o João pode falar. E aí, me espantou muito positivamente na FAPES essa preocupação em ter essa garantia desse teste anual, exatamente para você minimizar ao máximo as distorções. Porque quando você tem uma distorção, a exemplo desse caso que mudou, né, quando você tem uma variação, não uma distorção, mas uma variação, o impacto de um ano para o outro ele acaba sendo muito menor do que o acumulado de 3 anos. Você já captura no curto prazo qualquer alteração e não deixa aquilo se propagar, né? É verdade. Essa realização anual é uma prática que a gente não observa de maneira tão difundida e que chama a atenção positivamente aqui no âmbito da FAPES. E por que é importante esse estudo na periodicidade menor? As hipóteses, a taxa de juros prospectivamente, as demais de maneira retrospectiva, elas são uma busca pela melhor estimativa, busca da melhor estimativa daquela variável. Então, muito dificilmente a gente vai acertar, né? A gente vai... E qual é a preocupação? É a gente tentar adotar todos os mecanismos disponíveis para que, dentro da governança da entidade, dentro dos estudos, a gente tenha... envie os melhores esforços para acertar, né? É isso que nos cabe. E a realização anual está dentro desse pacote de envidar os melhores esforços para chegar mais próximo possível da aderência plena das hipóteses. Você está sempre mais próximo, né? E não deixa esse efeito cumulativo aparecer. Agora, vamos falar um pouquinho da taxa de mortalidade, porque eu acho que é uma taxa, é uma tábua... Primeiro ponto, né, que às vezes a gente escuta, a tábua de mortalidade é uma tábua defasada, de 2012, né? A gente está em 2025, porque esse é um ponto, né? A longevidade é uma preocupação, é um risco de plano, de uma forma geral, né? As pessoas estão vivendo mais porque tem questões de saúde, saneamento, tecnologia, né? Então, cada vez mais a gente vê pessoas vivendo idades não antes vistas. Essa é uma preocupação. Como é que está a tábua de mortalidade? Como é que está essa aderência, essa premissa? A premissa, de fato, é robusta? A gente faz os testes. Essa tábua é a tábua mais conservadora que a gente tem no mercado hoje, né? Inclusive, ela é mais conservadora do que a Previc coloca como tábua parâmetro de mortalidade. Aí a gente pode até mostrar no gráfico aqui a evolução da expectativa de vida. Ela gera uma expectativa de vida bem mais alta que a média brasileira. Ali a gente está falando de média brasileira, mas é importante dizer também que a expectativa que está ali é a expectativa de vida de países que têm a maior expectativa de vida no mundo, como Espanha, como França, Japão, Mônaco. A gente considera que a população da FAPES,
por ter acesso a um plano de saúde muito bom, por ter um nível educacional muito bom. Eles têm uma expectativa equivalente à de países que têm a maior expectativa. A gente tem uma expectativa de vida na FAPES maior do que Estados Unidos, maior do que Inglaterra, maior que vários países. Foge da média. Não dá para você olhar para a média brasileira. Exatamente. E a gente foge, inclusive, de países de primeiro mundo. Estão acima de países de primeiro mundo. Então, assim, estão alinhados com países que têm maior expectativa. Então, eu acho isso interessante. Isso quer dizer que a gente nunca vai mudar a tábua? Não. Se a gente perceber que a expectativa de vida dentro da FAPES, da população da FAPES, estiver aumentando, a gente vai mudar. A gente sempre tem que ficar observando essa questão das tábuas. Bom, acho que também um outro ponto, além das premissas, é essa questão da gestão do passivo, né? E aí um ponto importante para destacar é o trabalho que foi feito ao longo dos últimos anos em relação a riscos que poderiam ser eliminados ou mitigados através de alterações regulamentares feitas no passivo. Então, assim, talvez uma mensagem fosse: o BD, assim como outros planos de previdência, existem certos riscos que são inerentes. Esses riscos inerentes faz parte do risco previdenciário, não tem como você alterar. Faz parte, né? do jogo. Faz parte do jogo. Se as pessoas vivem mais, é um risco. O risco a gente está chamando aqui porque está diferente da premissa. A premissa teria que ser alterada, então isso, risco no sentido de alteração do que está sendo visto hoje. Não de problema, né? Do que está sendo visto hoje. Se todas as premissas, como o João Marcelo, né, se definem as premissas, dificilmente as premissas vão se concretizar exatamente daquela maneira. Se todas as premissas no futuro se concretizassem dessa maneira, a gente teria exatamente o resultado que a gente está calculando. Obviamente é um exercício teórico, isso na prática não acontece. Mas são riscos, né, ou mudanças de premissas que a gente está tendo que são inerentes a um BD. Agora, vocês podem perceber que tem várias mudanças. Eu acho que vale a pena essa apresentação depois vai ficar disponível para todo mundo, o pessoal vai poder ver em detalhe. Mas aqui, até pelo benefício do tempo, a gente pode destacar algumas, né, para as pessoas entenderem um pouco essa lógica. Ao longo do tempo, foi feito na FAPES um trabalho no que respeita à gestão do passivo, para que alguns riscos pudessem ser de todo eliminados e outros fossem mitigados. Isso também é importante, né? Não só um controle nas premissas, para você ter a melhor premissa, mas você também, o tempo todo, está olhando para o regulamento e verificando o que você pode fazer, melhores práticas, no sentido também de esse passivo ser bem gerenciado e trazer tranquilidade para os resultados que você está enxergando, né? Eu acho, Rodrigo, de repente poderia falar do primeiro, né? E do terceiro. Acho que são bons itens aí para... Bons exemplos. Bons exemplos, né? A questão primeira da alteração da regra do INSS, o plano ele era um complemento ao benefício do INSS para a pessoa manter a mesma renda enquanto ativa, só que muitas vezes o INSS ele reduz o próprio benefício, né, para a questão de reforma de previdência, etc. Então, quando o INSS reduzia o benefício, a FAPES no plano, né, tinha que pagar um benefício maior e isso não era esperado. Então, essa foi uma mudança desvincular da regra do INSS. E aí, eu sempre falando para cima ou para baixo, porque, por exemplo, aumento da idade mínima do INSS reduziria o nosso passivo, mas a gente quer não ter o risco de fazer uma alteração que piore nem melhore. Assim, a gente quer ficar, de novo... Estabilidade. Equilíbrio, estabilidade. E a inscrição de dependente mais jovem, eu vejo muito o pessoal comentando, né, ouço, na verdade, as pessoas comentando de o plano está assim porque... lá atrás deixava as pessoas casarem com gente muito mais jovem, etc. e tal. Esse risco agora ele foi eliminado porque caso a pessoa, né, o participante, inscreva alguém muito mais jovem, ele tem que pagar, ele pode escrever, não é proibido escrever, mas ele tem que pagar a diferença atuarial da inscrição desse participante. Então, de forma que fique equilibrado o plano. Fica neutro. Para ele equilibrar, exatamente. Para ele compensar aquela reserva que será necessária para pagar aquele benefício por mais tempo, tendo em vista a expectativa de vida versus a idade atual, né? Sim. Então... Aqui são riscos mitigados, né? Não são de todo eliminados, né? Mas também são riscos que foram, através de alterações regulamentares, mitigados, né? Acho que o ganho real
Eu ia falar exatamente do ganho real e longevidade, né? Assim, o ganho real era um risco porque o benefício podia aumentar, né? Como estava vinculado ao reajuste salarial, muitas vezes o reajuste salarial podia ser acima ou até abaixo. De novo, aqui não é a questão de ter ganho... Bem e pro mal. É para o bem e para o mal. Então, assim, depois que teve a mudança, a gente já teve reajustes abaixo da inflação e a gente já teve reajustes acima da inflação. Mas a nossa ideia, de novo, é gerar um equilíbrio, é gerar uma expectativa que a gente consiga realizar. Então, assim, eu consigo observar o IPCA, mas observar o que será o reajuste, projetar reajuste salarial, fica mais complicado. E na longevidade é a mesma coisa. Não há como eliminar o risco de longevidade. Isso não tem como. Mas você tem como mitigar. Então, assim, são pontos, acho que, de alteração regulamentar que foram bem atacados ali. Aqui chega na parte mais técnica, né? A questão da meta atuarial a gente já comentou o quão importante ela é, e a gente faz hoje um estudo que outras fundações elas procuram a gente para saber como é que a gente faz, né? A questão tanto do ALM como a metodologia para definir a taxa atuarial. Então, a gente já fez a apresentação, inclusive, no IBA, sobre a metodologia que a gente tem aqui. A Previc pediu o nosso estudo para ver a nota técnica do nosso estudo, para ver como a gente emite. Então, a gente... benchmark. Benchmark, né, de definição de meta atuarial. Ficou um estudo muito robusto, né? Muito bem embasado para subsidiar a decisão. Bom, um dos pontos que sempre surge, né? Isso a gente percebe nas discussões, né? A gente está falando aqui de premissas, está falando dos cálculos, mas uma preocupação que muitos participantes têm o plano é um plano fechado. Ao longo do tempo, então não existem mais novos entrantes, novos participantes, né? A gente até agora está recebendo, né? Os novos funcionários, eles estão entrando num plano de contribuição definida no PBCD. Então o PBB está fechado desde 2018. A tendência é qual? É que as pessoas, ao longo do tempo, vão se aposentando. Então, no futuro, a gente vai ter um plano só de aposentados, só de assistidos. Né? E aí, a preocupação das pessoas é como um plano desse pode ser sustentável, se não tem gente nova entrando? Deixa eu então começar a falar e depois Rodrigo complementa, porque realmente essa é uma dúvida, Marcelo, muito, muito comum, porque a gente tem como parâmetro o modelo do INSS, né? Que é o modelo de repartição simples, em que a gente não forma, né, o INSS, o Estado brasileiro não forma uma reserva para custear os benefícios, e sim ele adota um regime orçamentário, né? Então, utiliza o que arrecadou para pagar a folha atual e, eventualmente, complementa. Se sobra alguma coisa, isso vai para a conta única do Tesouro, sem a formação de reservas. No âmbito dos fundos de pensão, não é assim que ocorre. Tá? E não é assim que ocorre desde a primeira regulamentação que eu mencionei, que foi a Lei 6435. Depois isso foi colocado, né, ou seja, a necessidade de adoção de um regime capitalizado, né, no regime de capitalização, foi colocado, inclusive, na Constituição Federal. Está lá no artigo 202 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 20 de 98, a exigência de que planos de previdência complementar administrados por entidades fechadas adotem um regime de capitalização. Significa o quê? Significa que quem paga contribuições hoje vai financiar a sua própria geração e não a geração dos atuais aposentados. Não por outro motivo, é absolutamente comum no segmento de previdência complementar hoje ter planos só com assistidos. Planos que têm sua saúde financeira, atuarial adequada, uns mais, outros menos, mas não pela inexistência de participantes ativos. Isso por si só não é um problema no ambiente capitalizado, justamente em razão desse cuidado que a legislação teve de exigir o regime capitalizado dos fundos de pensão. Perfeito. Assim, a capitalização, ela assegura que todos os participantes, que eu estou provisionando reserva para todos os participantes receberem benefício. Então, não há pacto geracional como há no INSS.
né? No INSS há um pacto geracional, quem é ativo paga pelos aposentados. Na capitalização, isso não ocorre. Então, a gente percebe que no plano BD a gente tem características, né? Tem o mutualismo, né? Tem a questão do benefício vitalício, mas como tanto o João Marcelo quanto o Rodrigo destacaram, né? A contribuição que é feita não é uma contribuição feita para arcar com O benefício de o quem benefício de quem está hoje. recebendo hoje. Para ele. A contribuição que é feita é para arcar com o benefício que essa própria pessoa, né? O conjunto, né? A massa, Vai receber. vai usufruir no futuro, né? Então então não existe propriamente como se fosse uma pirâmide, né? Necessidade de estar entrando gente nova para que o plano seja saudável. O plano é saudável se ele obedece toda aquela governança de verificações e se as premissas que estão sendo utilizadas estão aderentes ou não. É daí que vem a sustentabilidade do plano, né? Esse é importante porque a gente está entrando agora no processo de migração. O processo de migração, obviamente, pressupõe as pessoas entenderem onde elas estão, para onde elas estão indo, o que está sendo oferecido, né? E é importante entender qual é a situação real do plano. O plano é um plano sustentável. Ah, mas tem riscos? Tem riscos. Podem ter surpresas. Sim, faz parte da dinâmica, né? As pessoas vivendo mais, as premissas alterando, as taxas de juros sendo alteradas. O retorno dos investimentos. Existe uma série de... Mas, assim, não há uma insustentabilidade do plano per si, pelo sistema, pelo método, pela forma com que ele foi projetado, né? Esse é um último slide aqui da parte, pelo menos, de previdência, do passivo. Eu acho que talvez seja um resumo disso tudo, né? Dessa questão dos riscos inerentes do BD. Quer falar um pouquinho, Rodrigo? Na verdade, essa serve para qualquer plano de previdência, né? Não só o BD, mas como o CD também. Tem a fase de acumulação, que tem a contribuição, exatamente para capitalizar o benefício que é pago depois. Então, não há um fluxo de caixa para pagar o benefício, não é um encontro de fluxos. Na verdade, você olha, você vai capitalizando para pagar o benefício mais tarde, independente se o plano é BD ou plano CD, porque o plano CD também é um plano de capitalização. Sim. Então, em nenhum momento, a falta de patrimônio por causa da metodologia. Gente, eu vou agradecer aqui a presença a participação, a presença do Rodrigo, da Mariana, nessa primeira fase. Eu acho que esse é um ponto super importante, né, no que respeita ao entendimento, né, essa questão da sustentabilidade do plano. Eu acho que existe, né, a gente conversa muito com o participante, a gente vê essas dúvidas, então eu acho que é um processo de entendimento, né, e se não tenho aqui a pretensão de ter passado essa mensagem e que todo mundo já entenda da mesma forma. Eu acho que vai ter muita gente que ainda vai querer discutir a respeito da sustentabilidade, como funciona, mas eu acho que esse é um recado que a FAPES tem que passar, né? De que, no entendimento técnico, o plano é sustentável, os procedimentos que são tomados indicam isso, né? É um processo robusto, onde tem essas premissas, onde tem todas essas verificações, tudo muito normatizado, com muita governança. O João Marcelo até destacou, né, essa governança interna que tem da FAPES, mas depois todo esse processo passa pelo escrutínio do próprio patrocinador, também da Previc, e também tem um processo que é ostensivo aos participantes também, né? Essas apresentações, inclusive, são feitas no âmbito do CD, abertas aos participantes. É uma pena que a gente tem pouco participante assistindo, mas elas são abertas porque, de fato, são informações ostensivas. Agora, a gente abordou tudo pelo lado do passivo, né? E um outro ponto que é super importante é a gestão do ativo. E aí um ponto, assim, já fazendo uma antecipação dessa parte do ativo, a gente percebe nos últimos anos, né, ao longo do tempo, o retorno dos investimentos foi acima da meta atuarial. E aí alguém olha para esse gráfico e pergunta, bom, então por que em alguns momentos o plano teve déficit? O plano sempre teve déficit pelo lado do passivo, pelas alterações que foram feitas pelo lado do passivo.
né? E não por frustração de retorno da parte de investimento. Então, essa parte de investimento é super relevante e é por isso que agora eu convido o nosso diretor de investimento, Leonardo Mandeblat, para falar sobre essa parte dos investimentos que difere, né, em vários aspectos da gestão que se tem num plano BD e da gestão que se tem num plano CD. Léo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou, assim, o Marcelo e o time falaram bastante aqui da sustentabilidade do PBB pela ótica do passivo e, a partir de agora, eu vou tentar ter uma abordagem sobre a ótica do ativo, ou seja, sobre a ótica da gestão dos investimentos. E aí eu resgato aqui uma imagem que o Rodrigo já tinha trazido, né, exatamente dessa balança e desse equilíbrio entre o passivo e o ativo. Então, quer dizer, quando a gente está falando do tema do nosso encontro, né, de sustentabilidade, o que é um plano de benefícios definido sustentável? É um plano exatamente que tem a perspectiva de equilíbrio dessa balança entre o seu ativo e o seu passivo. Dessa forma, como até o Rodrigo colocou algumas vezes, a gestão do ativo ela não deve ser feita buscando superar qualquer benchmark específico de mercado, como superar o CDI, por exemplo. A gestão do ativo ela deve ser feita para gerar a perspectiva de equilíbrio dessa balança, né? Que os ativos, ao longo do tempo, sejam suficientes para honrar esses compromissos do plano. E que passivo é esse? Que compromisso é esse, né? Já foi abordado aqui na etapa anterior, mas eu quis tangibilizar esse passivo aqui trazendo esse gráfico. Esse aqui é exatamente o gráfico de passivo do PBB. Né? Então, quando a gente faz a gestão do ativo, que deve ser orientada pelo passivo, né? O que a gente tem que ter em mente é exatamente essa obrigação que está na tela. Ou seja, a gente tem que pagar por volta de 780 milhões de benefícios em 2025, 790 milhões em 2026 e por aí vai. Você vê que essas obrigações vão crescendo até mais ou menos 2050, depois vão decaindo. A gente tem benefício estimado para pagar até depois de 2100, mas a partir de 2080 esse número passa a ficar bastante reduzido. Mas, de novo, a mensagem importante aqui qual é? A gestão do ativo ela deve ser feita para conseguir gerar recursos necessários para honrar esse passivo. E aqui, para poder ilustrar um pouco isso que eu falei e como a avaliação sobre a performance do plano, e muito mais do que isso, a avaliação sobre a sustentabilidade do plano, deve ser vista sempre na medida em que os participantes têm a segurança de que esses ativos de hoje, da forma como eles estão investidos, eles são suficientes ou não para pagar esse passivo. Eu tentei trazer um exemplo aqui bem simplório, né? Eu peguei ali no primeiro momento, ali à esquerda, os 3 primeiros fluxos de pagamento de benefício do PBB, 25, 26 e 27. Tá? Para fins de exercício, fiz uma série de simplificações. Então, vamos supor que, em vez dos benefícios serem pagos mensalmente, esses benefícios fossem pagos de forma única ao final do ano. Tá? Então, o gestor desse plano ele teria que pagar lá 782 milhões no final de 25, 791 em 26 e 803 em 27. Então, ele teria um compromisso, né, um passivo, em valores nominais, de 2.376 para pagar. Vamos supor que o contexto de mercado fosse o seguinte: Selic em 14% e também, para simplificar, uma premissa de taxa pré-fixada linear nos próximos 3 anos de 15%. Nesse contexto, o gestor que tivesse um BI 806 e investisse 680 milhões comprando um título pré para com vencimento em 25, 598 com vencimento no final de 26 e 528 no final de 27, ele teria recursos, exatamente os recursos necessários para honrar aquele passivo. Ou seja, a perspectiva de solvência, de equilíbrio daqueles pratinhos estaria dada, né? Porque seria um investimento, estou falando aqui em título público, ou seja, risco soberano, onde a perspectiva de gerar recursos seria exatamente aderente à necessidade de pagamento do seu passivo. Agora, vamos ainda nesse exemplo imaginar que 6 meses depois que o gestor desse plano recebeu esse desafio do passivo e fez essa alocação do ativo, por qualquer motivo, a gente hoje está num mundo de muita volatilidade, então, por exemplo, pode ser um evento geopolítico, uma guerra, por exemplo, o petróleo sobe bastante, o Banco Central precisa apertar, isso gera impacto na inflação, o Banco Central precisa ser mais restritivo e a taxa Selic vai para 18%.
né? E também numa simplificação que a taxa pré para os 3 anos seguintes fosse para 20%. Né? 6 meses depois, quando acontece esse evento, se nós fôssemos avaliar qual é o valor desses ativos precificados a mercado nesse contexto que a taxa subiu. A Selic subiu lá de 14 para 18, a taxa pré, que tinha sido contratada a 15, foi a 20. Nesse momento, sempre que a taxa pré sobe e você já está posicionado nela, você sofre um impacto nos seus investimentos. Nesse contexto, a rentabilidade do plano seria comprometida. Então, nesse exemplo, se a gente fosse tirar uma foto, o saldo dos investimentos precificados a mercado seria de 1.825 bi, o que representaria uma rentabilidade de apenas 1% em 6 meses. Aí vamos supor um participante menos atento às perspectivas do plano de solvência, o plano sustentável é aquele que consegue honrar os seus pagamentos, fosse analisar a performance do gestor nesse momento. Ele ia falar, bom, a gestão desse plano está muito ruim. Ele rendeu 1% no período que o CDI, aqueles 14% ao ano, foi de 6,8%. Rendeu, grosso modo, aqui 20% do CDI. Uma rentabilidade, 15% do CDI, uma rentabilidade muito baixa. Né? Como é que um gestor que rende 15% do CDI vai gerar recursos necessários para honrar o seu benefício? Mas veja, se o investimento está sendo feito exatamente alinhado ao seu passivo, nesse caso aqui com risco soberano, a solvência do plano, a perspectiva do plano ter recursos necessários para pagar o seu passivo, ela foi inalterada. Porque quando chegar no vencimento, lá em 25, o investimento que foi feito ele vai gerar os 782 necessários, quando chegar em 26, vai gerar os 791 necessários, de forma que, nesse caso, o mercado chacoalhou, a gente teve volatilidade de mercado, a rentabilidade daquela fotografia, uma determinada fotografia vai mostrar uma rentabilidade naquele momento ruim, mas isso não vai afetar a solvência do plano, a sustentabilidade do plano. E aqui, para terminar essa parte de exemplos, eu trouxe um outro exemplo em sentido contrário. Vamos supor que, naquele mesmo contexto, um gestor de plano de benefício definido que tivesse recebido aquele mesmo passivo, lá, aquelas obrigações de pagar 782 milhões e 25, 791 e 26 e por aí vai, resolvesse investir no CDI. Né? Ele investiu lá no CDI, naquele primeiro momento a rentabilidade era de 14% ao ano. Né? E ao longo desses 3 anos, o CDI, e a Selic, e consequentemente o CDI, também flutuou. A gente teve novamente um choque que levou lá uma pressão inflacionária, a Selic precisou ir a 18%, mas, na verdade, esse choque acabou gerando uma recessão, e essa recessão atuou positivamente no sentido de redução de inflação, e o Banco Central pôde reduzir as taxas, e a Selic, depois, no momento seguinte, foi para 10%. Qual seria o resultado do rendimento desse plano que fosse gerido pelo CDI? Né? Esse plano a gente teria investido lá 1.806 bi, o mesmo valor, teria rendido quase 50% num período de 3 anos. Ninguém pode dizer que essa é uma rentabilidade ruim, principalmente se a inflação estiver controlada, aqui um juro real extremamente positivo, com uma taxa nominal da ordem de 14%. Só que no final do período, lá em 27, em vez de ter 803 milhões, esse plano teria 787, porque a rentabilidade composta ao longo do tempo não foi suficiente a pagar o passivo. Então, o que a gente vê aqui é que, nesse exemplo, que uma rentabilidade e uma gestão, principalmente, de um plano de benefícios definidos orientado pelo curto prazo, pode gerar uma volatilidade reduzida, pode não gerar nenhuma rentabilidade negativa em nenhum período, pode ser bastante adequado em outros contextos. Então, por exemplo, num plano de contribuição definida para um determinado perfil avesso a risco, né, pode ser bastante oportuna, uma rentabilidade que está longe de ser desprezível, mas no caso da função objetivo de um plano de benefício definido, que é pagar o último participante, é mitigar o risco de não conseguir pagá-lo, essa gestão seria inadequada. E aqui a gente sai de exemplos ilustrativos e vai para a realidade do PBB. Né? Então, quando a gente pega uma janela longa,
né? É comum, né, a gente ver a indústria de fundos de investimento, por exemplo, como surgem novos gestores e novos gestores acabam não conseguindo performar e acabam saindo do mercado, né? É um desafio performar o CDI, né? O CDI, ao longo desse período, teve uma taxa acumulada da ordem de 744%, e é um desafio superá-lo. O desafio que foi posto para a gestão de investimentos da FAPES ao longo desse tempo foi um desafio muito maior, foi um desafio de meta atuarial, e essa meta atuarial composta ao longo do tempo foi de mais de 1.100%, bastante acima do CDI. E a rentabilidade efetivamente apurada pelo PBB historicamente, ela ainda foi acima desse desafio que foi posto ao plano. Então, a gente superou a meta atuarial em termos acumulados ao longo do tempo. Mas o que a gente observa naquela linha azul, que é a linha mais acima, é que essa superação da meta atuarial e, consequentemente, do CDI, não foi uma superação linear. O resultado do plano ele sofreu as flutuações e as volatilidades inerentes à ciclicidade econômica, né? E não diferente disso, a gente vê ali que além de ser não linear, essa superação, a gente tem momentos de uma superação bastante expressiva e momentos de recuo, né? Que é exatamente a ciclicidade dos mercados. E, em regra, a gente teve uma performance pior quando a taxa de juros longa subiu, que é aquele efeito, a taxa sobe, o PU cai, o valor dos títulos cai, e no momento seguinte de recuperação dos mercados, a gente volta a recuperar, né? E é exatamente o momento que a gente está agora. A gente está no momento em que a gente está vivendo ainda um estresse grande, principalmente dos títulos longos. A gente tem NTNB de longo prazo, a ordem de 7,40, são 200 bips em relação ao que a gente estava no começo de janeiro de 24. Mas o que é mais importante, eu vou colocar na sequência, que mais do que ter perspectivas, a gente já contratou uma rentabilidade para um prazo adequado para o nosso passivo, acima dessa meta atuarial, de forma que está contratada a nova abertura desse gap em relação aos nossos desafios e o que a gente pretende entregar de rentabilidade para os momentos futuros. E como é que a gente fez isso, né? Aqui é um gráfico do ano passado, né? A gente tem ali, na linha pontilhada, a nossa meta atuarial de 5,59. Né? E as demais linhas são linhas de taxas de títulos públicos longos ao longo de 2024. Então, o que a gente enxerga ali? A gente começou o ano de 2024 com títulos longos, com taxas em parâmetros históricos até atrativos, né? Por volta de 7,40, mas ainda assim abaixo da nossa meta de rentabilidade. E com isso, nesse contexto, evidentemente, a gente precisava buscar retorno em outras classes de ativos para poder fazer frente ao nosso desafio de rentabilidade, mas sempre atento à abertura de uma janela de oportunidade aqui para que a gente pudesse fazer aquele casamento de ativo e passivo que é o ideal para um plano de benefício definido. Aí, quando chegou, conforme o ano foi passando, as taxas longas atingiram um patamar primeiro ali de 5,80. Essa era o nosso primeiro degrau ali que nós estabelecemos, nossa gestão, com uma série de modelos que sugeriam essa taxa inicial. A partir de 5,80, a gente começou a fazer novos investimentos em títulos longos, né? E a gente foi também, a partir desse momento, né, uma obviedade que eu sempre repito, né, alocação é soma zero. Para a gente alocar em uma classe de ativos, a gente precisa gerar liquidez em outras classes. Então, a gente foi gerindo a liquidez do plano para gerar recursos necessários para, enxergando um horizonte de maior volatilidade, potencialmente a oportunidade de novos investimentos a taxas suficientes para a gente honrar o nosso passivo, que a gente pudesse capturar essa janela. Então, ao longo do ano, a gente, com disciplina, com metodologia e com uma gestão adequada, a gente começou a fazer investimentos em B longa a 5,80, fizemos a 6, fizemos a 6,20, a 6,50, chegamos a fazer acima de 7, e aí a gente foi gerando o que a gente chama de imunização, né? O que é um plano imune? É um plano que você, naquele primeiro exemplo ilustrativo, né, bastante simplório, a gente tem um casamento perfeito entre o vencimento de uma com o vencimento de um investimento
com o fluxo de uma obrigação, esse plano está totalmente imune. Lembrando, naquele primeiro exemplo, a Bolsa podia ir a 200 mil pontos, a taxa Selic podia ir a 20, podia ir a 10, que estava casadinho ali. A gente estava imune a qualquer oscilação de mercado. E essa é a função, o objetivo de um plano. E esse caminho a gente foi caminhando ao longo de 24. Só que, quando a gente olha o resultado do plano, aí, novamente, a gente pode ter alguma confusão, né, para quem estiver menos atento a essas especificidades de como a gente deve analisar a sustentabilidade de um plano de benefícios, né, porque a regulação ela estabelece uma assimetria na mensuração de ativo e passivo. Então, enquanto o nosso ativo ele é marcado a mercado, ou seja, o nosso ativo flutua quando as taxas oscilam, o nosso passivo ele é descontado aquela taxa atuarial que só vai ser revista uma vez por ano, de acordo com uma série de parametrizações que foram colocadas aqui. Então, o que acontece? Quando a gente tem um ativo marcado a mercado, num ambiente de muita volatilidade, e uma volatilidade com estresse, ou seja, com aumento de taxa de juros, consequentemente desconto do valor dos ativos, e tem o passivo estanque, a gente vai aumentar a perspectiva de déficit, né? Que é aquela linha verdinha ali do gráfico, que é o índice de solvência, onde a gente compara o valor do ativo com o valor do passivo, né? O índice de solvência adequado seria 1. Né? Quando ele está abaixo de 1, por essa ótica, aparentemente está faltando ativo para pagar o passivo. Por quê? Porque, nesse caso específico, a gente está usando réguas diferentes para medir os dois lados da balança. Uma forma alternativa de se enxergar a solvência do plano é esse índice de solvência a mercado, ou seja, a gente coloca ambos com a mesma régua. A gente estabelece a precificação não só do ativo como passivo pelas taxas de mercado. E aí a gente já vê um sinal contrário, né? Como as taxas de mercado acabaram estressando e gerando oportunidade de rentabilidade futura maior do que a necessidade de pagamento de benefícios, esse índice de solvência ficou acima de 1. Né? Agora, essa assimetria que é imposta pelo regulador ao estabelecer a mensuração de déficit por essa régua que é contábil de um lado e mercado do outro, essa idiosincrasia, digamos assim, desse segmento, a gente precisa respeitar. E, uma vez respeitando isso, a gente gera um risco, eventualmente, de um equacionamento que seria o que a gente chama de um pé de espúrio, ou seja, ele seria equivocado em termos econômicos. Quer dizer, vamos imaginar aquele primeiro exemplo que eu coloquei. Né? O mercado chacoalhou, a rentabilidade foi ruim, mas está contratado já o fluxo adequado. Não tem nenhum problema de solvência. Mas se a gente olha contabilmente, esse chacoalhar do mercado pode gerar uma perspectiva de déficit. Né? E esse déficit pode gerar um equacionamento. E aí, o que o regulador ele estabelece como alternativa para isso? Né? Como é que ele permite que a fundação consiga fazer investimentos que vão ser adequados para honrar o seu passivo e que a fundação não fique exposta a uma oscilação de mercado que gere uma necessidade formal de equacionamento sem que haja uma necessidade econômica. Ela permite que você marque os seus títulos longos na curva e de forma que você não faça com que esses ativos venham a chacoalhar ao longo do tempo. E, particularmente, no contexto estressado que a gente estava no final do ano passado, o regulador ele estabeleceu uma resolução, que foi a Resolução 61, que permitiu com que os ativos que tivessem a mercado naquele momento pudessem ser classificados na curva. Historicamente, a gente só podia classificar os ativos na curva no momento do investimento. Essa resolução permitiu que investimentos passados pudessem ser marcados na curva. E a gente capturou essa janela, num primeiro movimento no final do ano passado e no segundo movimento agora no começo do ano. Então, paradoxalmente, a gente observa que a gente teve um ano de 2024 onde a rentabilidade em termos nominais do plano foi insatisfatória, foi abaixo da meta, foi abaixo do CDI, mas com a captura de janela de oportunidade, com os investimentos que foram feitos, como a gente mostrou no gráfico anterior,
a taxas substancialmente acima da meta atuarial, a gente conseguisse contratar uma perspectiva de solvência. Então, hoje, a gente fechou o ano com 65% do que a gente chama de imunização, que são 65% do patrimônio do fundo investido em títulos públicos com duration próxima à duration vencimento do nosso passivo e com uma taxa suficiente para honrar os nossos compromissos. Hoje, a gente já está quase com 70% do nosso patrimônio investido em títulos públicos, é uma taxa média de um pouco acima de 6,80, ou seja, está contratado uma rentabilidade superior à meta atuarial e, consequentemente, gerando perspectiva de solvência. Então, para terminar essa perspectiva aqui de como é que o plano hoje está sustentável, né? De novo, quando a gente olha a foto, a gente vai ver ali o dimensionamento do passivo da ordem de 18,5 bi e o dimensionamento do ativo da ordem de 16,5. Então, teria esse déficit de 2 bilhões. Mas, como eu comentei até aqui, os investimentos que nós fizemos contrataram, a gente tem hoje aproximadamente 70% contratado título público com vencimento aderente ao nosso passivo com rendimento de 6,80. Então, o que acontece? De hoje até 2060, onde a gente tem as NTNBs longas, o passivo ele vai crescer a 5,59 e o ativo vai crescer a 6,80. Então, está contratado o rebalanceamento dessa balança, né? Então, aquela boca de jacaré que a gente vê na rentabilidade, naquele gráfico anterior, da rentabilidade da meta atuarial de um lado e a rentabilidade efetiva do plano, foi o que eu falei, a gente contratou a nova abertura desse gap, porque a gente tem hoje 70% do plano posicionado a uma taxa substancialmente acima da meta atuarial, de forma com que esse reequilíbrio dessa balança ele está posto e vai acontecer paulatinamente ao longo do tempo. Caminhando aqui para o final, né, uma dúvida que se coloca também quando fala de sustentabilidade, eu falo assim, quando eu converso com colegas em almoço, etc. Léo, entendi, perfeito, mas assim, e se mudar a cabeça? Né? E se amanhã tiver uma diretriz de assunção de muito risco, de ter um cavalo de pau aqui na gestão, etc. Né? Como é que essa governança é feita? Né? E aí o que blinda a sustentabilidade da estratégia é uma governança bem feita. Né? E a governança da FAPES ela é muito robusta. Né? Então, primeiro, a gente tem equipe técnica extremamente qualificada, a gente contrata no mercado com headhunter, a gente tem uma equipe de fato muito qualificada, que é muito reconhecida no mercado. Então, assim, entre os nossos pares, entre agentes de mercado, todo mundo reconhece a placa da FAPES como uma placa de excelência, que veio até do DNA do BNDES na formação da FAPES. E essa gestão não é uma gestão personalíssima feita por mim, é uma gestão feita por essa equipe com um controle e um alinhamento e uma supervisão de uma governança bastante extensa. Então, a gente tem um conselho bastante ativo, a gente tem um comitê de investimentos, onde a gente tem membros do conselho e membros externos qualificados, que também dão uma opinião independente em relação à nossa estratégia. A gente tem custodiante externo, a gente tem administrador externo para avaliar a nossa carteira, a gente tem auditoria interna, auditoria externa de primeiríssima linha, coaudit do BNDES, que olha os nossos investimentos, coaudit da própria FAPES. Enfim, a gente tem um ambiente de alinhamento de estratégia, por um lado, e de controle e supervisão, conselho deliberativo, conselho fiscal, etc., que trazem bastante segurança que essa não é uma estratégia, de novo, personalíssima, é uma estratégia institucional que vem se provando ao longo do tempo. Bom, a gente falou bastante da gestão desses 70%, né, de como é que a gente busca uma gestão alinhada ao nosso passivo e que a gente teve essa janela de fazer isso com títulos públicos, né, para contratar aqueles 6,8% que eu mencionei, mas e os outros 30%? Né? Então, a nossa estratégia de investimentos, novamente buscando a sustentabilidade de um lado, dos retornos, e também a maximização do risco-retorno, houve uma reflexão um tempo atrás na FAPES de entender que nós temos, sim, a capacidade plena de fazer a gestão
de títulos públicos, porque ninguém melhor do que nós para conhecer o nosso passivo e buscar essa imunização, esse alinhamento, mas que em outras classes de ativos, a FAPES vai ser mais eficiente se ela fizer o que a gente chama de alocação e não gestão direta de ativos. Então, a gente busca parceiros de primeiríssima linha, os melhores gestores no Brasil e até no mundo, de certa forma, para nos assessorar nessa composição dessa carteira mais diversificada. Então, a gente tem os melhores gestores de renda variável, de crédito privado, até no investimento no exterior, a gente tem 3 casas aí gigantescas, da casa do $1 trilhão, o Franklin Templeton, Aberdeen e Schroders. Então, a gente conta com um conjunto de gestores que permitem um retorno excepcional em relação ao risco em diversas classes de ativos. Bom, para terminar, né, o que se pode esperar da FAPES em termos de sustentabilidade? Bom, primeiro, uma gestão totalmente qualificada e técnica, uma gestão que tem buscado essa imunização, que é exatamente o equilíbrio entre o ativo e o passivo. Na parte diversificada, a gente busca um retorno adicional em relação ao risco. Gestão é um ato de dinamismo, então a gente está sempre atento também a novas possibilidades para melhorar a gestão. E como última palavra aqui, Marcelo, acho que o tema nosso, né, é de sustentabilidade. O que eu acho que, assim, que dá muita tranquilidade para a gente que está no dia a dia ali vendo acontecer, né, é que a gente está, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso, no momento mais sustentável que a FAPES esteve nos últimos anos. Porque quando a gente olha, de novo, o pratinho lá, passivo e ativo, né, qual era o maior risco do passivo disparado? As contingências, que era o imponderável, era o que a gente não tinha gestão e tinha uma magnitude excepcional. E qual é o maior risco na perspectiva do ativo? O risco de mercado, que também a gente não controla. A gente não controla crise, não controla pandemia, crise de qualquer natureza. E a gente imunizou a gestão dos ativos, colando os ativos com o passivo a taxas contratadas acima das nossas necessidades. Então, em termos de sustentabilidade, eu acho que a gente está num momento confortável, né? A gente sabe que tem desafios, né? Nossas metas são metas audaciosas, mas a gente está num período bastante positivo em relação a isso. Eu acho até que você pegou um ponto bom, Léo, acho que até nessa percepção que as pessoas têm de sustentabilidade, né, havia uma mistura um pouco do mecanismo de funcionamento, né, de todas essas verificações de resultado, de premissas, com essa percepção também do impacto das contingências, né, que foram resolvidas com acordo, né, essa incerteza que trazia, né. Eu acho que para o processo de migração, a FAPES, né, o compromisso da FAPES é prover os participantes de todos aquelas informações para eles tomarem a melhor decisão. Então, a gente chegou a frisar isso lá no acordo, né? A ideia da migração não é, olha, a percepção de que o BD está ruim, e aí todo mundo tem que migrar. As pessoas vão migrar pelas características do plano BD, pelas características do plano CD, né? Mas até para dar uma tranquilidade para, eventualmente, as pessoas que decidam ficar no plano BD. Né? Elas têm que conhecer a realidade. E a realidade é o que você está falando, né? Em termos de governança, em termos de critério, em termos de verificação, em termos de funcionamento de como é um plano BD, não há nenhum problema, né? Assim, não existe existe um risco do próprio sistema. O próprio sistema ele não é sustentável. Não é isso, né? A gente mostrou aqui. E tem esse momento talvez ímpar, né? Por conta das condições de mercado, de ter a possibilidade de fazer uma imunização, se não integral, mas de boa parte da carteira, né? Dado as condições que o mercado tem providenciado. Eu acho que esse é um recado, né? Que eu acho que os participantes têm que entender para que eles tomem a decisão da forma mais consciente possível, né? Eu acho que a gente vai ter outras apresentações, né, onde a gente vai continuar colocando quais são as diferenças, os prós e contras de cada uma das alternativas, né, para as pessoas escolherem conforme o seu perfil, conforme a sua realidade. Né? Mas é importante que as pessoas entendam essa questão da sustentabilidade. A gente acaba conversando com muitos colegas, né? Não, eu faço minha poupança pessoal porque a FAPES vai acabar.
Enfim, tem coisas assim que não é a nossa percepção, e eu acho que é nosso dever mostrar tecnicamente, né, trazendo inclusive, né, os nossos técnicos, né, e convidados, né, o que a gente está vendo, o que está enxergando e como de fato funciona, né? Então, todos aqueles, voltando lá no primeiro slide, né, a gente falava de gestão do passivo, cuidado com as premissas, questão de governança, adaptabilidade às condições externas, gestão dos investimentos, a gente conseguiu cobrir e mostrar aí para os participantes esse entendimento, né? A FAPES fica aberta, né, obviamente, a questionamentos, a maior entendimento, a perguntas, né, a respeito desse tema. Eu acho que vale a pena a gente falar aí dos próximos passos, né? Vai ter uma... aproveitar para deixar o convite, a gente na segunda metade de maio, a gente vai fazer um novo evento que chama InFaps, onde a diretoria de investimentos vai ao auditório e a gente passa a ter um tempo maior para poder esclarecer as nossas estratégias, deixar a nossa equipe à disposição. Então, o tempo aqui ficou meio espremido, mas nesse evento que a gente já vai divulgar a data, no segunda metade de maio, a gente vai estar novamente à disposição para esclarecer as nossas teses e como é que a gente está posicionado na gestão dos investimentos. E aí a gente volta em junho, né, continuando aqui essas lives, e aí a próxima live eu já posso adiantar, vai ser a respeito de como vai ser esse processo, as datas, as decisões que cada um vai ter que tomar, o que a FAPES vai trazer, né, de decisão. Então, vocês viram ali, desde a aprovação da Previc, que está prevista no nosso cronograma primeiro trimestre, até o encerramento, que vai ser em setembro, tem vários passos ali. A gente vai vir, então, em junho, com todos esses passos, a gente talvez não tenha todas as datas ainda, porque esse processo vai depender, obviamente, da aprovação da Previc, que a gente não sabe que dia que vai sair. Mas a gente já pode adiantar os processos, as tomadas de decisão, e aí isso vai ser importante para as pessoas já irem se programando. E aí, como eu já tinha dito em outras lives, assim, temos tempo para fazer isso com tranquilidade, sem uma correria, né? E esse ano a gente consegue ainda passar por todos os pontos para passar as informações necessárias para essa tomada de decisão. Gente, gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Rodrigo, da Mariana, participação aqui do João Marcelo, que inclusive tem nos ajudado muito aqui no nosso processo. Hoje, por conta do tempo, né, a gente ficou um pouco prejudicado nas perguntas, mas eu vi que aqui também não são muitas. A gente vai trazer a resposta a essas perguntas. Vamos deixar a apresentação também no nosso site, para que as pessoas depois tenham acesso. E agradecer aqui ao Léo, mas, enfim, essa aqui é uma tarefa que a gente está tocando em conjunto, né? Essa aqui é uma live da diretoria, né, como um todo, com esses esclarecimentos, e a gente está muito feliz aí de estar avançando nesse trabalho, né? Obrigado a todos. Obrigado, bom dia. Obrigado.